Bem-vindos à lição número 33 do Excel português. E nós vamos completar o nosso gráfico, ou explicar como é que o gráfico de Gantt, o nosso cronograma, se consegue obter e quais são as ferramentas para conseguir o resultado final. Portanto, neste caso, eu já fiz a formatação na lição anterior de algumas células. Eu agora quero explicar a nossa estrutura de dados para montar o cronograma. Portanto, e nesta estrutura de dados eu tenho que determinar uma data inicial e uma final para o cronograma funcionar. Para isso vou ter que fazer procurar com mais que um critério. Portanto, e a função índice é a função e são as duas funções que juntas conseguem, por intermédio de matrizes, fazê-lo. Por fim, vamos completar a formatação do mesmo gráfico e, portanto, nós conseguimos isto a partir de uma tabela de dados que é a chave mestra de conseguirmos obter isto tudo. Aqui está o nosso cronograma. Vamos falar agora sobre a estrutura de dados que advém das datas. Portanto, eu montei aqui uma estrutura de dados, o planeamento do cronograma, em que implica a data inicial e a data final a partir de uma tabela, ok? Consoante a tarefa e a atividade. O objetivo é conciliar estas atividades com as tarefas, criando uma fórmula para o fazer. Portanto, a nossa estrutura, a nossa tabela de dados tem 10 tarefas e 3 atividades, A, B e C. É uma tabela curta só para exemplificar. Portanto, aqui fiz exatamente o mesmo. Nós temos aqui a atividade A, a B e a C, ok? E ele altera aqui os valores das datas iniciais. O que é que ele faz? Ele vai procurar na atividade A, na tarefa 1, qual é a data de início e por aí fora, e se selecionar a atividade B, exatamente a mesma coisa. Então, o que é que ele faz? Ele, a partir da nossa estrutura de dados, faz um procurar com mais que um critério, neste caso são 2, e aplica por intermédio de uma fórmula que é o índice, acha-nos a nossa data inicial e a final. Portanto, a nossa estrutura de dados é esta, é isto que nós queremos trabalhar, e portanto eu passo a exemplificar como é que se faz a fórmula para a obtermos. Então vamos definir a nossa função procura, ok, dos dois critérios. Eu vou aqui eliminar estas fórmulas que estão aqui. Vamos começar do zero. Que eu tenho que selecionar aqui a célula onde eu pretendo começar a fórmula, okay, igual. Eu vou escolher a fórmula índice, porque o PROC-V só funciona com critério e não funciona com matrizes. Portanto, o que eu pretendo agora é definir qual é a data inicial desta tarefa e desta atividade. A matriz da data de início está aqui na tabela de dados. Eu vou aqui, seleciono aqui a matriz que eu quero que me devolva, que é a data inicial. Ok, o segundo critério, ele já me pôs aqui, já me definiu, então ver aqui o número de linha. Ele pretende que nós encontremos o número de linha correspondente à tarefa e, neste caso, também à atividade. Portanto, aqui temos de fazer a forma com o RESP que vai definir esse cruzamento. O cruzamento, o valor procurado, como são fórmulas matrizes, isto vai-me dar valores falsos e verdadeiros, uns e zeros, neste caso zeros e uns. Portanto, o que eu pretendo é, quando ele me diz que é verdadeiro, que é 1, ele vai procurar na matriz da tarefa quais são os zeros e os uns, ok? Eu vou definir aqui, e esta tarefa, que é a nossa matriz, tem que ser igual, tem que ser igual a esta célula, que é a tarefa número 1. Portanto, eu, como quero que ela arraste para baixo, eu vou só fixar a coluna, portanto, e ela depois arrasta-me para baixo no sítio certo, na célula exata. Aqui temos então a nossa primeira matriz, o nosso primeiro critério de matriz,
que é a tarefa 1 igual, ele procura na estrutura de dados a tarefa número 1. E depois também tem que procurar pela matriz da atividade. Portanto, como é que fazemos? Exatamente igual, selecionamos aqui os dados da atividade, a tabela de dados, e igualamos aqui à nossa célula, que é a nossa lista de dados, ok? E conforme nós alteramos a atividade, ele vai fazer esse cruzamento. Portanto, temos que fixar esta célula porque ela é só uma, é uma referência absoluta, não pode andar de um lado para o outro. Portanto, ok, e vamos aqui fechar aqui a nossa função corresp, que não fechei, ok, só me falta dar aqui o valor que é correspondência exata, ok, e fechamos. Agora eu vou aqui exemplificar aqui a forma corresp, o que é que ela me vai dizer. Na atividade A e na tarefa 1 ele vai-me procurar uma data de início. Portanto eu vou carregar aqui no F9 para explicar. Ele procurou na linha número 1, ele encontrou na linha número 1 esta atividade e esta tarefa, o que é aparentemente normal. Portanto, se eu também carregar aqui no F9 e ver a nossa estrutura de matrizes que criámos, da nossa relação, o que é que ele faz? Ele procura em cada linha qual é o valor verdadeiro daquele conjunto de matrizes que nós definimos. Portanto, é a linha 1 e ele encontrou aqui a linha 1, portanto, poderia encontrar aqui o 1 noutros sítios conforme o número de tarefa e atividade. Portanto, esta é a nossa estrutura. Nós, para finalizarmos a função, temos que fechar aqui a fórmula índice. Isto, como é uma forma, não está definida matricialmente, temos que carregar no Ctrl Shift Enter, ok, e ela procurou aqui 5 de março, é isto mesmo que nós queríamos. Se virmos aqui tarefa 1, atividade A, tarefa 1, atividade A, 5 de março, ok, e agora que temos que fazer a data final, é só alterar aqui a data de início, esta tabela de dados, para a data final. Ok, copiamos, Ctrl C, Ctrl V, aqui o Ctrl está a falhar, já não é a primeira vez, portanto eu vou ter que fazer isto devagar, ou uma a uma, que não devia ser. Tem aqui células no meio, eu não consigo arrastar nem copiar, portanto fazemos isto com calma, ok, e agora copiamos exatamente a mesma fórmula, e aqui para o lado o que nós pretendemos é a data final. Portanto, as outras relações já estão feitas, só precisamos aqui de mudar a nossa matriz, que é a nossa matriz de dados que ele vai devolver, que ele vai procurar. Portanto, é só vir aqui e, em vez de termos aqui a data inicial, escolhemos a data final. Ok? Ctrl Shift Enter, carregamos e a tarefa começou no dia 5 e terminou no dia 12. Portanto, no cronograma não aparece porque já acabou e, portanto, ele não tem esta data, só tem a partir do dia 16 de março, não aparece nada. As outras já aparecem, vão aparecendo aos poucos, à medida que eu vou copiando e colando. Ok? Esta é a fórmula índice. O que é que ela nos permite? Eu vou aqui ocultar. O que é que ela nos permite? Permite-nos simplesmente, em vez de estarmos a fazer um cronograma pela atividade A, outro pela B, outro pela C, nós conseguimos aqui, com uma simples lista de dados, fazê-lo numa folha só. Portanto, isto poupa muito trabalho. Em vez de estarmos a construir vários cronogramas e formatá-los e alterá-los, nós só temos que nos preocupar é com a tabela de dados bem preenchida, ok, ter uma estrutura semelhante a esta, e isto é o suficiente com a fórmula índice para depois conseguirmos fazer estas formatações todas. Portanto, isto é o ponto principal deste cronograma, é a forma como nós conseguimos conjugar dois critérios. No seguimento da lição anterior, não abordei a questão da formatação condicional das tarefas, ok? No preenchimento
delas, porque eu queria primeiro apresentar aqui como se fazia o procurar com 2 critérios. Portanto, aí colocar aqui as datas conforme a forma que tivemos a ver. Portanto, para formatar condicionalmente estas tarefas, temos que encontrar uma forma que tenha 2 critérios para que se verifique se é verdadeira ou falsa. Neste caso, verdadeiro, quando é verdadeiro, preenche com uma cor azul ou outra cor qualquer. Portanto, eu já fiz aqui a forma para perceberem melhor. Eu vou por aqui e ela vai me dizer que é falsa. Falsa porque eu escolhi este primeiro critério, que é o 5 de março, se é menor ou igual que o dia de 16 de março. Portanto, isto é falso. E fiz o outro critério, que é a data final, se é maior ou igual que este dia, que é dia 16, o que também é falso. Portanto, se nós verificarmos, selecionarmos e carregarmos no F9, vai-nos dizer que é falso. E, portanto, estas 2 condições, conforme aí, têm que ser, esta é inferior a este é verdadeiro. Eu tinha-me enganado, mas selecionarmos tudo, a forma vai dizer que é falsa, porque verdadeiro com falso é falso. Portanto, esta é a forma que nós temos que utilizar para fazer este tipo de formatação. Vamos ver se eu copiar a forma e fizer a formatação. Aqui nós pretendemos, eu já selecionei o intervalo que pretendo, e formatar e colocar a nova regra, a nova forma. Vão ver, e formatá-la com uma cor como esta, por exemplo. Não vou entrar em detalhes. Portanto, eu vou aplicar aqui a fórmula que utilizei e ele vai me identificar quais são os critérios que são verdadeiros. Portanto, 14 de março é inferior a esta data, é verdade, e 19 de março é superior a esta data, também é verdade. Portanto, ele colocou-me aqui o azul e falo consecutivamente até atingir aqui o valor falso, que é esta coluna, a capa e a linha número 14. Portanto, isto aqui era falso. Se eu colocasse a fórmula, portanto, ele diria-me que este é falso e as outras ele diz-me que é verdadeiro. Portanto, como estão a ver aqui, eu copiei apenas a fórmula para a célula e ele identifica-me, portanto, aqui no cronograma, o que é verdadeiro e falso, e coloca a formatação. Portanto, isto é mais é um pouco do mesmo daquilo que fizemos anteriormente, só que utilizámos a fórmula I, que tem 2 critérios e os 2 têm que ser os 2 verdadeiros para que isto se concretize. Até à próxima lição iremos explicar aqui uns quadros engraçados para utilizar também num cronograma.